Olá para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, no nosso canal agora Conectar, uma plataforma toda desenvolvida aqui pelo nosso Departamento de Articulação Pedagógica, pensando em você, professor, para ter um acesso diferenciado, a ter acesso também a aulas gravadas, algumas sugestões de momentos, de rotinas e de ações para que você possa compartilhar com o seu grupo de estudantes e crianças, bem como estar se aperfeiçoando sempre que possível, buscando nesse acervo digital formações relevantes e que valem a pena sempre estar acompanhando. Para esse dia de hoje, o Departamento de Educação Infantil desenvolveu uma formação junto com o professor Guilherme, que eu já vou falar sobre ele, sobre musicalização. Música na educação infantil, expressão e comunicação em período remoto. Agora a gente tem vindo aí com discussões desse retorno escalonado, híbrido, mas ainda estamos fazendo muito pelas nossas crianças no remoto, né? E que delícia falar de música, né? Quem não é musical? Então essa temática, esse som que nós sempre buscamos através de oportunidades, por meio de ações, a música está sempre presente em todo lugar na nossa vida, não é verdade? Então, assim, para falar um pouquinho com a gente e saudar todos e todas que estão aqui conosco, eu chamo agora a nossa querida diretora do departamento, a professora Camila. Camila, com você. Obrigada, Adriana. Olá a todos os profissionais da Rede Municipal de Ensino de Araucária. É com muito prazer hoje que nós estamos aqui para mais um encontro. Esse encontro com uma participação muito especial, uma pessoa muito querida que já esteve em outros momentos aqui com a gente na rede para falar sobre um tema muito importante que é a musicalização na primeira infância. Então, hoje nós estamos com o professor Guilherme Romanelli para trabalhar junto com a gente e trazer várias contribuições a respeito desse tema. E não estamos sozinhos, junto com o professor Guilherme Romanelli temos também a Ana Letícia e a Patrícia que vão estar mediando esse nosso encontro. Então, mais uma vez, professor Guilherme, seja muito bem-vindo e Ana e Patrícia, é com vocês. Da Cami, olá a todos, sejam muito bem-vindos. Realmente obrigada, professor, pela sua presença. É sempre uma alegria poder te ouvir, compartilhar, né, e ter um pouquinho desse teu conhecimento, né, na área de música, que não é só o ouvir a música, mas viver isso tudo. Então, para a gente é uma alegria, né, um aconchego, e que seja um momento bem prazeroso e de grande aprendizado para todos nós. Pati, com você. Olá a todos. É com grande prazer que recebemos o professor Guilherme, que tenho orgulho de falar, fez parte da minha formação, né, professor? E que todas as vezes que ouvimos o professor falando nos encanta, traz esse encantamento da música que é tão gostoso e é tão primordial, né, para a nossa educação infantil. Então, agradecemos desde já a tua participação e passo de novo a Adriana. Olá, mais um prazer, mais uma vez, estar com vocês, queridas colegas, queridos colegas, professoras, professores de Araucária, toda a equipe dos nossos CMEI, seis escolas, enfim, todo mundo que participa e que permite que essa viagem maravilhosa que se chama educação possa acontecer. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, Camila, Ana, Patrícia, né, dessa possibilidade desse bate-papo hoje. Então, já comecei provocando, hoje eu trouxe o violino,
ao invés de trazer a rabeca. Até Camila falou, vai trazer a rabeca? Não, eu trouxe o violino. Elas lembram muito, lembrando que há um parentesco entre violino e rabeca. Mas eu toquei propositalmente uma música para a rabeca. Eu comecei com uma chamarrita, e que dentro do fandango, que é uma manifestação musical folclórica típica do nosso litoral paranaense, da região do Lagamar, né, esse litoral centro-norte do estado do Paraná, se toca com a rabeca, e a chamarrita é a música com a qual você começa um baile de fandango. A chamarrita de louvação, inclusive, que se começa. Então era essa provocação. E vai ser um prazer termos esse diálogo hoje. Iniciando esse bate-papo, queremos fazer essa primeira pergunta. Que a música é uma forma de expressão e comunicação muito presente na educação infantil. E pensando também no que está descrito na BNCC em relação à educação infantil, né? Muitas vezes, é utilizada muitas vezes como recurso para trabalhar diferentes temas presentes na rotina das crianças. É uma música para alimentação, uma música para lavar as mãos, mas é essencial o trabalho da música como campo de experiência, o ouvir ativo, propiciar o contato com a enorme diversidade musical. Então, dentro desse tema, professora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a música como campo de experiência realmente, e como forma de expressão e comunicação muito importante nesse período, que é a educação infantil. Perfeito. Nossa, é uma pergunta super complexa que vocês prepararam, mas muito interessante. Então, primeira questão, expressão e comunicação. Sim, né? Eu gosto sempre de brincar com a ideia de que antes de falar, as crianças cantam já. A experiência com sons, a exploração dos fenômenos acústicos, dos objetos sonoros, ela acompanha a criança, e acompanha, porque vem ao longo de todo o desenvolvimento, e isso permeia, inclusive, os anos iniciais, e vai diminuindo. Mas um adulto, quando ele está com uma caneta que faz clique-clique, ele faz esse clique-clique porque ele gosta de tudo aquilo que produz som. Então, veja, isso é inerente à nossa própria humanidade. Mas isso é natural da criança. Antes de falar, a criança já balbucia, ela brinca com bilabial, com blá, 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 etc. e tal. Ela faz sons, ela sobe, ela desce, assim por diante. Então, isso já faz parte. Agora, pensando nas nossas conduções educacionais, nas nossas propostas, no nosso dia a dia, na educação infantil, né, em particular, o que a gente pode fazer? Bom, em primeiro lugar, eu sempre digo, quanto mais música, melhor. Então, isso já é uma salvação para quem pensa, nossa, eu tenho música para lavar a mão, eu tenho música para fazer fila, etc e tal. Eu devo parar? Não, mantenha. Mas o que nós, professoras e professores, temos que saber quando eu estou usando a música pela música ou a música para outro fim, que é o que na literatura a gente vai chamar de visão contextualista, ou seja, a música para outra ideia, ou heterotélica, ou visão essencialista, ou também chamada autotélica. O que significa isso? A essencialista é quando o objetivo final da atividade, da proposta, da vivência, seja puramente musical. E vai ser contextualista quando o objetivo é outro. Por exemplo, quando eu estou cantando uma música, polegares, polegares, onde estão? Às vezes eu estou mais interessado em saber o nome dos dedos da mão, né? Eu estou mais interessado, ou usando a mesma música, meu lanchinho, vou comer, para ficar fortinho. Ou seja, eu estou mais interessado no lanche do que propriamente em cantar. Mas voltando novamente, quanto mais cantar, melhor. Mas, se eu usar a mesma música para cantá-la, pelo prazer de cantar, por exemplo, essa é o Frère Jacques, do folclore francês, e que se canta em cânone. Por exemplo, uma criança, claro, isso precisaria de um tempo de ensaio, talvez alguma parceria com uma colega, um colega que se sinta mais à vontade com a música, mas é um cânone. Se vocês procurarem no YouTube, tem várias. Frère Jacques, que é o nome original em francês, em cânone. Então começa com Frère Jacques, Frère Jacques. Quando uns estão cantando Dormez-vous, os outros começam do Frère Jacques. Até que tem 4 vozes e fica um efeito maravilhoso. Isso já é uma visão essencialista. O meu único objetivo é cantar. Outra brincadeira. Eu simplesmente, então vamos usar um outro instrumento,
Em vez do violino, eu não falo para as músicas e peço para elas descobrirem qual é a música. E venho para elas e faço. Eu sei uma flauta ou apito nasal. Daqui a pouco eu vou falar desse instrumentinho. Mas quando eu toco essa música e peço para as crianças descubram qual é a música, elas vão ter que usar o pensamento musical e falar polegares. Não. Outros vão falar, não, é meu lanchinho. Outras vão falar motorista, olha o poste. Outras vão falar os dedinhos, vão falar várias coisas. E aí é pura atividade de música. Por quê? Porque eu estou primeiro trabalhando o meu ouvido, para eu tentar perceber as notas e descobrir qual é a música. 2, eu faço as crianças perceberem que uma mesma melodia tem letras diferentes. Entenderam? Eu não deixo de trabalhar com essa música, mas eu tenho outro foco. Então, qual que é o resultado, Patrícia e Ana e Camila? O que eu tenho que pensar nessa discussão? Eu tenho que lembrar muito bem o fato de que eu tenho que saber se o meu objetivo é puramente musical ou é um objetivo extra musical. Não há nada de errado num e no outro. Um não é certo em detrimento do outro. Mas é preciso que nas minhas atividades do cotidiano eu possa ter um equilíbrio entre aquilo que é puramente musical e aquilo que é contextualista, que é das outras áreas. E por que isso é importante? Porque na educação, na educação infantil, na instituição educacional, às vezes é uma das raras ocasiões que a criança tem de trabalhar apenas com a música, puramente pela música. Porque a música em outros espaços familiares, comunitários, vai estar sempre atrelada a outra coisa. Ou é uma festa, ou é uma música para isso, para aquilo e assim por diante. Então é uma maneira que eu tenho de dar uma atençãozinha especial à música. E lembrando que a música, na realidade, quando a gente pensa na Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil, a música permeia praticamente tudo. Tudo está relacionado com a música, desde os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, até cada um dos campos de experiência. Por exemplo, o eu, o outro e o nós, a música é um elemento integrador, ela é uma forma de linguagem, ela vai sempre estar ligando um com o outro, é a oportunidade para as crianças entrarem em contato com os outros grupos sociais e culturais, e isso a música é um prato cheio. Corpo, gestos e movimentos. Eu não preciso nem falar, aliás, a música está explícita nessa questão, quando a gente chama de corporeidade consciente, né? A música é essa, toda a música vai ser gerada a partir do movimento, e todo movimento vai gerar uma resposta musical no sujeito, né? Traços, sons, cores e formas. Eu acho que não precisa dizer nem falar mais nada, porque o som está ali totalmente ligado. Escuta, fala, pensamento, imaginação. De novo, a questão a primeira exploração sonora da criança são sons vocais. A criança começa com sons guturais, o bebê ainda. Depois a criança começa com o bilabial. Depois o bilabial, depois o lingual, e assim por diante. Quer dizer, tudo isso é a base dessa questão. Espaços, tempos, quantidades, relações, transformações. A criança já se relaciona com isso, com duração, com andamento. Ou seja, música, olha, puxei a sardinha para o nosso lado, mas ela está totalmente integrada a todos os aspectos ligados à educação infantil. É muito interessante, né, professor, de pensar que a música está presente antes mesmo do nascimento, né? E eu acho tão surpreendente como a criança, quando acaba de nascer, ele já reconhece a voz da mãe, já está reconhecendo aquele timbre e os sons que são mais comuns a ele, a criança já responde aqueles sons, né? E pensando na educação infantil, realmente está presente na rotina e trabalhar realmente a música pela música como linguagem é tão importante, e eu fiquei tão surpreendida com umas respostas de formulários que a gente teve, né, dos nossos profissionais da educação em Araucária, que teve uma professora que respondeu que ela foi aprender a tocar xilofone para trabalhar realmente aquilo que você... eu vou tentar fazer aquela melodia para as crianças descobrirem que melodia que era aquela. Então, assim, é muito gostoso de ver esse trabalho sendo realizado e a gente vê a importância também que os profissionais estão dando para a música dentro da educação infantil. Então, Ana, a palavra é com você. É muito bom, né, ouvir e conseguir perceber realmente essa conexão,
né, que a gente pode fazer com todos os campos de experiência, né, e o que a organização curricular de Araucária traz, né, e da música com todos os elementos que ela contempla, né, e o quanto a gente pode trazer isso com as crianças bem pequenas, né, e as crianças de infantil 4, 5, e o quanto eles gostam de perceber intensidade do som, né, e o quanto eles gostam de brincar com isso, né, e assim, nesse tempo de pandemia, né, a gente acabou percebendo, como a Paty colocou ali nos formulários, os profissionais relatando o quanto eles utilizaram também a música como um meio de se conectar, né, e de trazer um acalento, né, e de propor algumas atividades que envolvessem a música, né, para conseguir fazer essa conexão mesmo à distância, né? Então a gente queria que o professor contasse um pouquinho sobre isso, o quanto a música tem esse poder, né, de conectar as pessoas. E nessa experiência que a gente teve no trabalho remoto, né, e o quanto os profissionais relataram isso para a gente, que a música esteve presente, né, em tantas atividades, em tantas propostas que foram colocadas, né, para as crianças. Muito bem, ótima pergunta, Ana, também é estimulante, que a gente pensa, como é que a música conecta? Bom, a gente pode partir do princípio que música é uma linguagem. É uma discussão delicada. Há um teórico da linguística, professor Borges Neto, e que traz um texto provocativo. Ele pede, música é linguagem? Ele simplesmente diz que essa é uma discussão do ponto de vista da linguagem, relação à carga semântica, né, da língua, é difícil de falar. Mas eu considero que sim, é uma linguagem, e, de certa forma, os documentos oficiais vão trazer isso. Já na BNCC, você vai ter, no ensino fundamental, a questão das linguagens e o grande campo das linguagens do ensino médio. Quer dizer, já parte do princípio que eu vou usar linguagem. Linguagem em que sentido? Na ideia de comunicação, comunicação com o outro, comunicação com o mundo e comunicação comigo mesmo. Lembrando que tudo isso, exatamente como eu falei, também está presente na própria base da educação infantil, conhecer-se como pessoa, entender seu lugar no mundo e assim por diante. E como é que ela se comunica? Porque ela estimula uma recepção. Por exemplo, se eu chegar para você, você não me conhece, eu sento na mesma sala e eu começo. Você não vai ficar quieto, você vai querer saber como é que eu fiz esse som. E eu, propositalmente, aproveitando a câmera que não me deixa aparecer inteiro, infelizmente não estou pessoalmente em Araucária, adoraria, não vejo a hora da gente poder fazer isso, mas eu posso esconder o sonzinho que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui é um instrumento muito simples, é a tampinha do Chocomilk, que eu posso usar para fazer isso, mas também posso usar para apertar no lugar onde ela faz o som. E aí, se eu fizer esse estímulo, todo mundo, aliás, em todo ser humano, de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, vai olhar para mim. Então, a primeira coisa é que eu tenho um contato visual. Inclusive, isso é muito interessante, para os cegos, os deficientes visuais. Mesmo que a pessoa não me enxergue, ela vai virar o seu olhar para mim. E as crianças especiais também, isso é sensacional. Por quê? Porque eu provoquei um som que chamou a atenção. Só nessa troca de olhares, mesmo que não seja olhar no sentido ortodoxo, já há uma comunicação. Eu estabeleço uma relação com o meu interlocutor. A partir daí, tem 1000 caminhos possíveis. Se eu fizer isso daqui, ó, alguém vai achar, epa, tem alguma coisa de espanhol aí. Se eu fizer, ó o cavalinho, e assim por diante. O que acontece é que a música é sempre comunicação, porque ela provoca um estímulo que é acústico, é pura física, a acústica era da física que estuda o som, sua propagação e seu funcionamento, e que vai estimular uma resposta. Olha, a resposta já é no olhar. Inclusive, a gente sabe bem, a gente chama isso de linguagem do corpo, se você fala para uma amiga sua, olha, eu acabei de ter uma ideia, eu estou pensando em fazer uma viagem de 2 meses para a Bahia. Aí a sua amiga fala assim,
Essa é uma resposta. E se ela fizer, é outra resposta. Veja, sem eu ter falado nada. Então, a linguagem, ou seja, quando eu penso em música enquanto linguagem, eu penso nessa ideia que ela pressupõe uma resposta. Que resposta é essa? É uma resposta muito mais ampla e complexa do que qualquer linguagem verbal, inclusive. Tradicional, porque a poesia traz uma resposta diferente, mas pode ser uma resposta baseada na forma, no conteúdo, na lembrança. Às vezes eu posso fazer isso daqui com essa tampinha, eu aproveito para mostrar alguns instrumentos musicais, que são instrumentos musicais de uma simplicidade que a gente pode usar com as crianças. Às vezes eu posso fazer isso e alguém vai falar, nossa, isso me lembra a minha infância. Eu lembro da minha mãe, que hoje não está mais aqui, mas que preparava a minha lancheira e botava um chocomilk. E a cada dia, na hora do recreio, eu abria aquele chocomilk e lembrava do sacrifício que ela fazia para poder comprar um chocomilk e garrafinha para... História meio triste que eu contei, né? Mas, enfim, olha, totalmente afetivo. Olha a quantidade de histórias que um simples som provocou, né? Então, é essa ideia. A ideia realmente de linguagem, de comunicação e que é própria da criança. Muito bem. E como é que fica essa questão de comunicação dentro dessa situação trágica que a gente está vivendo no mundo todo, que é o isolamento social, cada um na sua casa, né, educação remota, na medida do que ela pode fazer. Na realidade, essa comunicação permite um pacote, um conjunto de lembranças muito forte, né? O que faz você ter uma relação, uma sensação de pertencimento com o outro? As experiências musicais que você compartilhou com esse outro, né? Por exemplo, se eu ouço essa música em relação com o meu outro, meu colega, né? Vassourinhas, um frevo delicioso, imediatamente vem um pacote, verão, carnaval, frevo, nordeste, etc e tal. Então, a música, ela permite que eu viaje para onde eu não posso ir agora. A música permite que eu possa, do ponto de vista onírico, né, dos sonhos ou da lembrança, que eu possa ir onde eu não posso ir agora. Isso permite que a gente não enlouqueça, inclusive das crianças. Por exemplo, quando numa turma de educação infantil, cada um na sua casa, e às vezes com um celularzinho que eu possa tocar, por exemplo... Invariavelmente, as crianças nas suas casas vão dizer, mas que chulé. Elas vão completar a música do sapo porque aquilo mexeu com elas, porque aquilo provocou. Então, ela é uma comunicação, isso é interessante, a complementação, né, que a Patrícia me provocou, mas ela é uma comunicação não apenas com outro, mas com outro tempo. A música permite que eu me comunique com o passado e talvez com o futuro. É uma coisa bem doida para a gente pensar, né? É a arte temporal subvertendo o próprio tempo. E ainda, né, complementando essa questão, e como que a música também pode auxiliar nesse retorno também, né, presencial, escalonado, parcial? Vai ser muito importante essa sensibilidade em relação a todo tipo de dos profissionais que trabalham com as crianças, com as famílias. Então, como que a música pode auxiliar nesse momento, né? Isso é muito interessante, Patrícia. Como é que a música pode auxiliar? Qual o papel que ela pode ter nesse retorno? Eu acho que nós estamos todas e todos muito carentes, de verdade. No sentido amplo, da humanidade. Nós precisamos nos tocar, nos ver, a gente está com saudades. A gente precisa se tocar. Para a criança é mais difícil ainda, ela não consegue entender, a lógica dela não consegue entender por que de um dia para o outro ela foi privada de ter relação com o outro. Imagine para uma criança que tenha 2 anos, né, das turmas do Infantil 2 ou ensino maternal, depende de cada secretaria de educação tem o seu nome, ela passou o mesmo tempo de vida dela vivendo normalmente e o mesmo tanto de vida vivendo remotamente. Isso é absurdo. Então estamos todos muito carentes. E como é que a gente pode contornar essa carência? Que é uma carência humana, psicológica, ela é um desafio enorme para todas e todos. Afeto, muito afeto. O afeto, a gente se sentir querido,
a gente se sentir bem-quisto, a gente se sentir tocado, mesmo que a gente não possa se tocar. A música tem um papel importantíssimo nesse ponto, porque então quanto mais eu cantar, quanto mais eu me movimentar, quanto mais música eu ouvir, eu humanizo mais essas nossas ações e eu permito que eu tenha um espaço privilegiado para o afeto, né? Isso é muito importante. Então, de que maneira eu posso fazer isso? Cantando para as crianças é importante, claro, com todas as precauções, a gente sabe que a gente tem que usar máscara o tempo todo e assim por diante, mas com todas essas precauções eu posso trazer experiências musicais significativas para que a criança se sinta acolhida. E, interessantemente, para nós, professoras e professores, também isso é recíproco. A partir do momento onde eu uso mais a música no meu cotidiano, no meu dia a dia, eu também vou sentir um espaço mais caloroso, por conta da resposta dessas crianças e por conta das barreiras que são extremamente dissolvidas quando eu uso a música, né? Por ela ser uma linguagem diferente, ela é uma linguagem menos objetiva, teoricamente. E por ser menos objetiva, ela permite que cada um possa se colocar um pouquinho, né? Inclusive, esse é um do direito de aprendizagem essencial dentro da própria base, né? Quando a gente fala a ideia de conhecer-se, construir sua identidade, né, que é o sexto direito de aprendizagem e desenvolvimento da criança, né, conhecer-se, construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras, linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Quer dizer, a música vai permear tudo isso daqui. Eu me sinto gente, eu me exponho, eu mostro o que eu vi, o que eu cantei e o que eu fiz nesse momento onde eu estava distante dos outros. Lembrando que há, dentro da educação infantil, algo muito complexo que aconteceu. As culturas da infância, lembrando que é sempre no plural, né? Eu lembro sempre o Tiago Madaloso, que é um pesquisador, né, professor da Unispar, que sempre insiste muito nisso. As culturas da infância, elas são marcadas pela ideia da construção coletiva e da convivência. Pois é justamente essas duas questões que nos últimos 2 anos praticamente foram cortadas da vida das crianças. E isso é muito sério. Isso significa que um elemento essencial da constituição do que é ser criança foi podado. Claro que alguns caminhos alternativos, mas é por isso que trazer a música é uma maneira não de recuperar, nós não recuperaremos nada, mas nós encontraremos outros caminhos, né? Então essa é uma possibilidade interessante. Muito bom, professor. E pensando, né, nós, amantes da educação infantil, sabemos que não conseguimos ver, né, a unidade educacional sem música, né? É o que a Paty já falou lá no início, né? Música para tudo, em todos os momentos, e também, né, com esse objetivo pedagógico e a música em todos os seus contextos ali. E assim, o que a gente percebeu, né, que há uma quebra, né, da musicalização, né, da música em si, da transição da educação infantil para o ensino fundamental. E até no seu artigo, Cadê a Música que estava aqui, a gente percebe, né, essa questão da importância que as famílias, né, e os profissionais dão à música, e a gente, né, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, quanto é importante, o quanto a música traz toda essa contribuição no desenvolvimento da criança e como é possível diminuir essa ruptura, né, da educação infantil e o ensino fundamental. Joia, eu acho que é bem importante, como a gente diz, a gente se provocar dentro dessa questão da educação infantil e anos iniciais, né, para a gente pensar um pouco um grande projeto de escola. Primeiro, eu gostaria de agradecer, assim, oficialmente, 3 professoras sensacionais, formadas já, que é a Ana Maria Suck, a Ana Maria Coloda e a Amanda de Souza, que escreveram comigo esse artigo, e tem todo o mérito também dessa pesquisa. Já aproveito para mandar um abraço para essas nossas queridas professoras, e destacar que essa preocupação já é muito antiga. Quando foi instituído o ensino fundamental de 9 anos, e isso a gente pode pensar há mais ou menos 15 anos que ele entra em vigor, eu precisaria pesquisar a data exata, a ideia era nós temos um primeiro ano a partir dos 6 anos.
e não a primeira série para os 7 anos. Na época, o projeto previa o quê? Ele previa que o primeiro ano não seria o ensino fundamental, mas ele seria o ano de transição da educação infantil para o fundamental, para que isso fosse mais tênue. Também se previa que não era para alfabetizar no primeiro ano, mas era para alfabetizar no ciclo básico de alfabetização, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano. 3 anos de alfabetização com calma. Depois reduziram o ciclo básico de alfabetização para 2 anos. E agora eles querem que a criança seja alfabetizada no primeiro ano. Olha, isso é você adiantar o passo das coisas. É claro que tem criança que sabe ler e escrever com 4 anos. Eu conheço um monte de criança. Mas quase sempre a criança faz isso porque ela tem uma sede de aprender a ler e escrever, e ela tem um ambiente familiar rico que permita que ela faça isso, na maior parte dos casos. Nem sempre, mas na maior parte dos casos. Tem uma criança que acaba devorando o livro e resolve por intuição. Mas não é a regra de todos, tem criança que vai precisar de mais tempo. O que se dizia é que, terminados 8 anos de idade, todas as crianças, independente de suas facilidades, os seus ambientes socioculturais, lembrando que isso não estou falando em gênio, quem se alfabetiza aos 4 anos não é porque é gênio, às vezes é porque teve um ambiente social e cultural muito favorável. Parênteses, lembrando que isso é uma discussão muito importante no Brasil, que é um país tremendamente desigual, cuja desigualdade aumentou ainda mais em época de pandemia, e a gente não pode se orgulhar disso. Isso é uma vergonha nacional que a gente precisa combater. Mas, enfim, vamos lá. Como é que fica a questão da transição? Quando eu tenho uma ruptura da educação infantil para os anos iniciais, eu tenho a ideia de que a criança não é mais criança e agora ela é aluno. Isso não é bom. Por quê? Até que idade vai em infância? Olha, você tem sempre um critério que pode ser biológico, você tem um critério que pode ser cultural, um critério que pode ser legal, para citar apenas alguns, e que é histórico também, tem outros. Se a gente procurar, por exemplo, a Mari Del Prioli, por exemplo, ela tem um livro específico sobre as infâncias no Brasil, história da infância no Brasil. Muito bem. O que acontece? A infância não acaba com 6 anos, o final de 5 anos. 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou ter a pré-adolescência, quer dizer, eu vou no mínimo até os anos finais do ensino fundamental. Metade dos anos finais. Estou pensando numa criança de 12 anos, e que eu ainda chamo de criança. É engraçado porque 13 anos seria um divisor de águas, por isso que a gente usa a ideia teen, né, da língua inglesa, porque é 13 e é teenager, que aí ajuda um pouco, é só para a gente lembrar um pouquinho o que seria a ideia do adolescente ou do pré-adolescente, enfim, essas coisas todas. O que eu estou querendo dizer é que, se eu pensar de 6 a 13 anos, é uma tragédia a gente simplesmente cortar tudo das culturas da infância, como se ele já fosse um adolescente em formação. Isso é horrível. Isso é tão errado quanto dizer que a criança é um adulto incompleto em formação. Isso já está mais do que destruído, né? Acabado por todas as teorias educacionais. Então, é uma questão muito interessante da gente levantar e discutir. Então, onde é que entra a música nesse processo? A música permite que eu tenha uma transição mais gradual e mais doce nisso, e que isso seja gostoso e não traumatizante. Ao invés, porque veja, as mudanças já mudam. Quando eu tenho educação infantil, eu tenho sala de referência. No ensino fundamental, eu tenho sala de aula. Quando eu estou na educação infantil, eu tenho atividades. Ensino fundamental, eu tenho aula. Quando eu estou na educação infantil, eu sento no chão, eu faço roda de conversa, eu sento em cima do travesseirinho. Quando eu entro no Fundamental 1, eu sento em carteiras, olhando a nuca do meu colega à minha frente. Já é trauma suficiente, quer dizer, entre aspas, né? Porque a criança também se diverte. Mas quanto mais eu puder transformar nisso de uma fase gostosa de curiosidade, melhor. O problema é quando isso vira um processo saudosista. É muito comum você ter criança, dependendo, obviamente, da escola, dependendo das professoras e professores que ela vai ter, a criança entrar em depressão, de verdade, no início do primeiro ano, com saudades do CMEI ou do SEI. Então, isso não pode acontecer. Então, claro, que há transições, há mudança. A gente não vai abolir as carteiras, a gente pode até eliminar, pode fazer roda, pode fazer outras coisas. Mas, assim, faz parte também de uma cultura. Poxa, agora vai mudar um pouquinho, agora a gente chama de aula, e a criança até curte. Agora é aula de português, agora é aula de matemática, tal, né? Coisa que a gente não chama assim na educação infantil. Mas eu posso usar a música como um processo que vai atravessar tudo isso. E de tal forma que, ao invés de eu ter uma ruptura aqui, educação infantil e ensino fundamental, eu tenho em cima disso uma espécie de um tijolinho que vai ligar um ao outro. Esse tijolinho é justamente a música. Ele permite que eu possa trabalhar
o gostoso de cantar, de eu me divertir, de ouvir música, de eu me mexer, e, ao mesmo tempo, ir passando para coisas mais adiantadas do ponto de vista educacional. Então, a música talvez seja uma maneira da gente aliviar essa mudança de carga. E tem uma coisa interessante, é isso que a gente discute com as meninas, né, no artigo, é porque geralmente a primeira marca que a gente tem do ensino fundamental é silêncio. Chega de fazer barulhinhos. Vocês não são mais crianças. E a criança que faz barulhinho o tempo todo. É engraçado, porque depois que vira adulto, faz barulhinho de novo, porque é uma delícia, né? Mas perdeu todo aquele tempo de não poder fazer barulho, porque a gente tinha que ficar rígido, em silêncio, sem se mexer. Então, a música, em vários usos, lembrando que eu estou fazendo genericamente, ouvir música, cantar, explorar objetos sonoros tem que estar amplamente presente nos anos iniciais do ensino fundamental, e como parte que vai ligar as músicas da infância. Até porque quando a criança faz 6 anos, ou 7 anos, ela não vai esquecer de uma hora para outra Escravos de Jó. O que eu sempre provoco é que a gente possa fazer uma transição inteligente. Já que eu toquei nesse assunto, vamos imaginar uma música aqui, que é própria da educação infantil. Aqui eu só estava afinando o violino, não era a música ainda, viu? Muito bem. A música é a seguinte. Vamos pedir para a Ana, para a Patrícia, para a Camila, que música é essa que eu toquei? Quer falar? Não, posso falar. As duas falam. Vamos ver se vocês chegaram no mesmo acordo. Talvez não. Vamos ver. Vai lá, Ana. Do berro que o gato deu. Miau. Isso. Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Patrícia, você concorda? Concordo. Foi o que você pensou? Uhum. E se eu cantar Fui Morar Numa Casinha? Veja se dá certo. Deu certo? Qual das duas é? Fui morar numa casinha ou atirei o pau no gato? As duas, Ana. Boa. Pode ser as duas. Então, primeiro que reconhecer isso com as crianças é um barato. Isso já posso fazer a mesma brincadeira que eu fiz já nos anos iniciais. Não precisa ser só da educação infantil. Mas o que eu faço? A criança dos anos iniciais vai falar, ai, prof, isso é coisa de criança, eu não sou bebê. Ah, muito bem. Já que vocês são grandinhos, agora a gente vai cantar essa música do jeito grandinho, que é as duas músicas ao mesmo tempo. Ah, mas vai ficar feio. Não. Peraí. Não é assim. Primeira estrofe, atirei o pau no gato. Segunda, fui morar numa casinha. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Atirei o pau no gato, tô infestada de cupim, pim, pim. Mudou. Dona Chica admirou, CC. Mudou. Olhou pra mim, fez assim. Mudou. Miau. Quer ver? Agora eu vou fazer isso e imaginem como é que tenta cantar. Eu acho que com o microfone desligado, senão vai dar cacofonia. Ana e Patrícia, tentem cantar comigo e vamos ver se é fácil. Eu vou tocar um pouco mais rápido, que vocês já são crianças crescidas, né, super inteligentes. Então, vou começar. Então, comigo, vai começar com Atirei o Pau no Gato, depois passa para Infestada de Cupim, tá bom? 1, 2, 3 e... Atirei... Infestada. Dona Chica. Olhou pra mim. Miau. Beleza. Foi fácil. Agora a gente vai inverter. E vocês vão ficar sozinhas e vão ver se vocês conseguiram fazer. A sorte é que o microfone de vocês está desligado. Porque daí vocês não... Ninguém vai saber se acertaram ou não. Então vocês vão começar cantando Fui Morar Numa Casinha e depois mudar pro Pau no Gato. Então vai ser assim, ó. Fui morar numa casinha, mas o gato não morreu, reu. Saiu de lá, uma lagartixa, chá, do berro que o gato deu. Aí, ó, porque aí mudou de novo, tá bom? Prontas? Ana e Patrícia, pode ser? 1, 2, 3 e... Olha, pela roça de vocês, ainda bem que o microfone está desligado, foi ou não foi desafiador? Foi.
Vocês viram o que eu fiz? A roupagem eu só mudei. Eu não deixei de cantar a música da infância, mas eu não falei para as crianças, olha, vamos cantar Tirei o Pau no Gato? Eles iam me jogar pela janela. Eu mudei o foco disso daí. E aí permite que eu tenha aquele afeto da infância. Nossa, é claro com essa música, mas claro, eles são grandões, eles têm vergonha de admitir. Se você chegar para um aluno já não é mais criança, né? Apesar de ser criança, a gente chama de aluno. Do segundo ano, fala, vamos cantar Tirei Pau no Gato? Ai, profi, que ridículo, tal. Mas você faz a brincadeira, eles vão cantar porque isso é gostoso. Isso dá a sensação de pertencimento. Nossa, eu ainda estou nessa instituição educacional. Claro, mesmo que seja do CEMEI para a escola, mas ainda estou nisso aqui que a gente chama escolarização e me sinto bem. Os meus saberes anteriores são importantes, são relevantes. Então, é aí que a música entra como uma possibilidade muito grande de fazer. Outra coisa, a questão da autoria. Às vezes a criança não consegue escrever. Ela vai demorar 3 anos para conseguir fazer um texto próprio, mas ela é capaz de cantar. Ela é capaz de fazer uma paródia. Ela é capaz de interpretar uma música. Isso é muito interessante, inclusive porque os mecanismos neurológicos não são os mesmos. Tem criança que fala assim, você vai pedir para a criança contar uma história, deixa eu imaginar, a criança fala assim, aí, prof, aí no final de semana, aí nós, o pai, né, aí ele, aí foi festa, aí fez churrasco, né, aí a criança não consegue concatenar. Assim a ideia. Claro, tá informação, não é nenhum problema neurológico ainda. Tá? Claro, em alguns casos, uma orientação, conversar com psicopedagoga, com psicólogo, alguma coisa, às vezes é necessário e é comum. Mas essa mesma criança vai cantar assim, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Ela canta perfeitamente, fala, uai, não é por dicção, tem nada a ver. É um problema ainda de maturidades diferentes. Para cantar já está mais madura, porque já canta há muito tempo, e para organizar as ideias de uma narrativa tem mais dificuldade. Então, a música, o que acontece? Qual que é a vantagem disso? A criança se sente gente. Eu acabei de falar, vou repetir de novo lá, né? Aquela ideia, na realidade, são 2 direitos de aprendizagem da educação infantil, né? Dentro da nossa página 38 da BNCC, da educação infantil, mas é o partilhar ativamente com os adultos, outras crianças, etc e tal, e o conhecer-se. É o direito de aprendizagem número 3 e número 6. E quando você se sente gente, você aprende. Quando a tua autoestima está mais elevada, você aprende, você abre uma janela. E o contrário também é verdadeiro. Se você se sente humilhado, esmagado, etc., você não aprende. Né? Ninguém aprende com medo. Né? Ninguém aprende humilhado. Isso não existe. Né? Seja Rubem Alves, que sempre insistiu nisso, como o próprio Paulo Freire. Aprendizagem traumática não é uma aprendizagem gostosa. Lembrando, o que é a aprendizagem traumática? É levar choque na tomada. Você nunca mais vai botar o dedo na tomada. Mas aquele assunto não te interessa. Aquilo dá medo. Então, tem que ser uma aprendizagem. Quando você se sente gente, você aprende melhor. E o que a música ajuda nessa transição? Ela faz a gente se sentir gente, por uma razão muito simples. Todas as crianças, sem nenhuma exceção, são musicais. Todas têm um largo repertório musical, como disse a Patrícia, começa antes mesmo de nascerem. Mas nem todas as crianças têm facilidade com vocabulário, nem todas as crianças têm facilidade com dicção, e nem todas as crianças têm facilidade, por exemplo, com a abstração, no caso da ideia da escrita, de você transformar sons e ideias em símbolos. Isso vai depender de várias coisas, vai depender de maturidade neurológica, vai depender de constituição neurológica, mas, sobretudo, por conta do campo cultural, né? Então, eu não posso exigir que todas as crianças sejam iguais por causa da diversidade cultural. Agora, todas as crianças são iguais na sua musicalidade. Não que todas tenham as mesmas músicas, mas todas são musicais. Muito bom, professor. E assim, você cita vários exemplos de um ouvir ativo. A criança não está apenas só ouvindo uma musiquinha, só pelo ouvir, mas ele está participando daquilo, né? E como é importante, né, essas propostas. E trazer também essas cantigas populares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que a gente deve apresentar para as crianças na educação infantil. Será que só música da mídia, só cantiga popular, só música para criança? Eu posso apresentar músicas que não são para criança?
Maravilha. Olha, essa é uma pergunta central dentro da questão da música. Então, vamos lá. Primeira questão importante. O que é música de criança? Nós temos um termo técnico que é até pomposo e bonito, se chama cancioneiro folclórico infantil. Ou músicas ao folclore, ou musiquinhas de criança, etc e tal. O que é isso? Cai, cai, balão, dona aranha, tirei o pau no gato, boi na cara preta, macho soldado, 1, 2, 3, índiozinhos, a canoa virou, borboletinha, meu pintinho amarelinho, carninho, carneirão, 1, 2, 3, feijão com arroz, roda, cutia, ciranda, cirandia, o trem maluco, se essa rua fosse minha, Teresa de Jesus, sapo cururu, sapo não lava o pé, o sapo na beira da lagoa, aí bota aqui o meu pezinho, escravos e jó, o cravo brigou com a rosa, pombinha branca, pirulito que bate pato, santo belelê, fui morar numa casinha, bambalalã, capalinha de melão, nananenê, lenga la lenga, doletá, o sapo gosta de pular, roubou pão na casa de João, a cobra não tem pé, a formiga, jacaré passando na lagoa, a jacaré foi ao mercado, a barata, brilha, brilha, estrelinha, alecrim dourado, sabia na gaiola, etc e tal. Eu falei um monte de música, eu acho que eu falei para vocês 30. E todas vocês e todos vocês conheciam essas 30. Por que cancioneiro folclórico infantil? Porque vocês conhecem bem, porque é estruturante, porque vocês lembram dessas músicas. Né? Então, você, professor e professor, vai poder cantar com propriedade e cantar bem, mais afinado, mais bonito. Não precisa ser violinista, eu uso o violino porque é meu instrumento, mas você consegue cantar sempre, lembrando que sempre para as crianças e com as crianças cantar caprichado, afinado, de preferência piano, ou seja, não muito forte, porque a afinação melhora, né? E você conhece todas essas músicas. Eu falei 30, mas você conhece 60, 80, 90, 100, 200, 300, sem exagero. Inclusive, é uma lista que eu proponho que vocês façam coletivamente. Em cada CMEI, cada CEI, cada escola, numa porta bem grande, atrás, por exemplo, da Copa, onde todo mundo vai lá tomar um chazinho, um lanche, alguma coisa assim ao longo do trabalho, faça uma lista gigante e deixe um pincel atômico pendurado para ir completando. Depois de um semestre, a lista de vocês vai ter mais ou menos 150, 180 músicas, com toda certeza. Então, cancioneiro folclórico infantil é bom por causa disso, porque você sabe. Segundo, ele tem pertencimento. Quando você canta essa música com a criança vai cantar em casa, o avô vai responder, a tio, o tio, o padrinho, a mãe, o pai, o irmão mais velho, assim por diante. Por quê? São músicas que nos fazem brasileiros. Se você está andando lá numa rua de, sei lá, você está em Bangkok, na Tailândia, aí você está caminhando na rua e de repente você ouve alguém assoviando. Imediatamente você não vai ficar quieto, você tá na Tailândia, e alguém tá subindo, o sapo não lava o pé, mas pode ser quem for, você vai lá, com licença, moça, me desculpe, você é brasileira, né, só pode ser, como é que você descobriu? Bom, estava escrito, não, você assumiu, isso nos pertence, o que é ser brasileiro? É conhecer cada uma dessas músicas que eu cantei agora, claro que algumas são de outros folclores, Brilha, Brilha, Estrelinha é do folclore francês, a Vous dirais Mamão, né? É uma outra música. Mas isso tudo nos permite. Segundo, essas músicas são estruturantes. Todos os grandes compositores do mundo têm alguma pitada do cancioneiro folclórico infantil. Ele está tão dentro da nossa cabeça que a gente não consegue se livrar. Por exemplo, a primeira sinfonia de Mahler, Gustav Mahler, compositor do romantismo alemão, é uma obra para orquestra sinfônica de mais ou menos 100 instrumentistas. Imagine, no palco. A gente tocou algumas vezes no Guaíra. O terceiro movimento tem essa melodia. É o Frère Jacques, em menor. Olha, se fosse uma música boba, ele não colocava numa sinfonia com 100 músicos. Mozart escreveu, procurem isso, tudo tem no YouTube, depois precisa ouvir. Então, essa é Gustav Mahler, Sinfonia número 1, terceiro movimento. É maravilhoso. Mozart, 12 variações sobre Brilha, Brilha, Estrelinha. E mais um monte de exemplos. Depois vocês procurem essa obra. 12 variações em Brilha, Brilha, Estrelinha, é uma das obras mais virtuosísticas que tem para piano de Mozart. Ouçam depois, é cabeludérrimo, vai ficando cada vez mais difícil. Variação, ele vai tocando a mesma música, colocando cada vez mais nota, mudando alguma coisinha. Então,
O cancioneiro folclórico infantil é estruturante. Mas o que mais? Eu vou só cantar música de infância? Não. Aí entra outra questão. Criança não ouve só música de criança. Criança pode ouvir qualquer tipo de gênero e estilo. E quanto mais variado, mais rico e mais diversificado, melhor vai ser para a criança. O ideal é que criança ouça, claro, cancioneiro folclórico infantil, é importantíssimo até porque ela pode cantar, tem letra, ela pode participar e ela conhece. Mas ela tem que ouvir jazz, ela tem que ouvir música clássica, tem que ouvir Mozart, Beethoven, Bach, Tchaikovsky, ela tem que ouvir baião, ela tem que ouvir carimbó lá de Belém do Pará, ela tem que ouvir MPB, ela tem que ouvir moda de viola, tem que ouvir Tonique e Tinoco, música caipira antiga. Essa criança vai ter que ouvir também, olha, a gente está em Araucária, onde tem a colônia dos poloneses, por exemplo, os italianos, os alemães, ela tem que ouvir essas músicas, por exemplo, ouvir as músicas polonesas tocadas ao violino, das festas folclóricas, dos bailes e tudo mais. Essa criança vai ter que ouvir também choro, né? Vai ter que ouvir Jacó do Bandolim, vai ter que ouvir Pixinguinha, vai ter que ouvir Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, vai ter que ouvir Tim Maia, vai ter que ouvir tudo. Mas, Guilherme, qual que é a regra? Então, oba, tá valendo tudo. Não. Ops. Na educação pública, a gente tem 2 regrinhas. Ou pode ouvir tudo, exceto 2 coisas. Música religiosa, não pode. Por quê? Porque a escola é laica. Eu mesmo sou um cara religioso e praticante. Eu sei que às vezes não parece, mas não pode, porque a escola é laica, eu não posso fazer qualquer apologia à música de uma determinada religião. Ao menos que isso não seja perceptível. Por exemplo, se eu levo uma cantata de Bach, que era protestante, né? Uma música sensacional, mas que é cantada em alemão, nenhuma criança vai saber que está falando de Deus, ou seja lá o que for. Maravilha, fechou? Se eu levo um canto gregoriano próprio da Igreja Católica, que é cantado em latim, ninguém tem noção do que está cantando, pode trazer, não tem problema. E da mesma coisa, se eu trago um belíssimo canto de minarete dos muçulmanos, por exemplo, e que isso possa representar os melismas da voz humana, mas eu não sei árabe também, eu só contextualizo, digo que é uma música. O que não pode é uma música que possa ter qualquer indicativo de doutrinação religiosa. Por quê? Por respeito aos outros. Por exemplo, se eu tenho uma criança espírita, às vezes ela não vai querer ouvir uma música que diz, sei lá, respeito a Nossa Senhora, alguma coisa assim. Por mais que eu tenha minha individualidade e minha própria musicalidade, que eu vou respeitar. Nós somos, todo professor é um ser que é político, que é cultural e tem suas convicções. Então, música religiosa é proibido. Segunda proibição, música da mídia. Música que está na mídia não entra na escola, no CMEI ou no SEI. Credo, Guilherme, que preconceito. Não, calma. A música da mídia já está na mídia. As nossas crianças já se relacionam com essa música no seu dia a dia. A escola é feita, e o CMEI está dentro dessa ideia, para trazer coisas diferentes. A gente tem que trazer música que aquela criança jamais teria acesso se não fosse por nosso intermédio. O nosso tempo com a criança é muito precioso e muito finito. Então, não vou perder esse tempo trazendo o que ela já ouve fora. Até porque tem funções diferentes. Quando a criança está ouvindo música no seu ambiente familiar, naquela festa, sabe que não tem festa, meio clandestina tem, né? Mas agora na pandemia. Mas a criança está lá ouvindo a música que está tocando, com os carros que estão estacionados na frente da casa dela, com o porta-malas aberto, está tocando aquela música. Ela já está se relacionando e já tem um outro papel. Eu não vou insistir, não vou copiar aquilo. Só que eu vou trazer Tim Maia, que ela nunca ouviu. Eu vou trazer Tonique Tinoco, que ela nunca ouviu. Eu vou trazer Marisa Monte, que ela nunca ouviu. A escola, o CME, é uma oportunidade de ela ampliar o seu conhecimento e não reafirmar o que já tem, né? Claro que eu vou ouvir Aí você fala, mas tem que partir do universo deles. Sim, mas no caso da música, eu vou partir do universo deles no comentário. Quando, por exemplo, eu coloco para eles uma música do Tim Maia, só para dar um exemplo, e a criança fala, parece um funk. Você vai falar, mas é funk. Só que é funk do Tim Maia, inclusive. Esse você não conhecia. Ah, claro que eu parti do universo da criança. A criança, a maior parte das nossas crianças, sabem o que é funk e conhecem bem. Mas não vou trazer o funk que ela ouve. A segunda implicação de eu não trazer a música da mídia não é apenas ampliar o repertório, mas eu evito de cometer uma violência simbólica. Quando eu falo violência simbólica, é bem na perspectiva do Bourdieu, Pierre Bourdieu, sociólogo francês. O que é violência simbólica? Quando eu emito um juízo de valor
a respeito de uma música que a criança ouve ou gosta, eu automaticamente estou entrando numa seara que eu não vou ter controle. Vamos supor que ela venha com uma música lá, sei lá, Bumbum Tantan. Vai conhecer mais com a gente? Quer conhecer com a gente? Bumbum Tantan. Bumbum Tantan, beleza. E eu falo, credo, isso é música de bandido! Isso é um horror! Isso é contra Deus! Sei lá, tô brincando, né? Tô exagerando aqui. E de repente essa criança lembra dessa música porque é a música preferida do pai dela, que ela vê muito pouco porque ele trabalha o dia todo. Um pai querido, carinhoso, que gosta muito dessa criança e faz tudo por essa criança. Quando eu digo que essa música é uma música de baixaria, eu estou falando mal de quem? Desse pai. Eu não tenho condições de ir adiante com isso. Eu jamais vou conseguir arrumar isso. A criança vai se sentir tão mal, tão triste, tão acabada, que a consequência disso pode ser enorme. Claro, tem criança que pode não ligar, mas que a criança que vai ligar, o trauma é grande. Lembrando que as nossas besteiras, a gente sempre vai fazer besteira, infelizmente, né? Eu sempre falo que a criança se desenvolve, apesar do que a gente faz, claro, estou brincando, a gente se esforça, planeja e faz bonito. Mas a gente vai cometer erros, invariável, é evidente, né? É normal. E a gente trabalha para cometer menos erros, mas vai cometer. Agora, eu cometer uma violência simbólica na educação infantil, o prejuízo disso é muito grande para a formação do sujeito ao longo dos anos. Lembrando, quando eu cometo uma violência simbólica com alunos da graduação, da pós-graduação, é menos grave do que com uma criança, né? Então, a ideia realmente é ampliar. Então, evita julgar. Até por quê? Porque essas músicas, elas são muito mais complexas do que a gente imagina. Já que eu falei do Bumbum Tantan, ela começa com... Daí ela começa. Aquela música que é tocada na flauta transversal no início, não é nada mais, nada menos do que a partita em Lá menor de Johann Sebastian Bach tocado flauta solo. E a gravação que o MC Fiotti usou para mixar o Bumbum Tantan é uma gravação nada mais, nada menos que o Jean-Pierre Rampal, o maior flautista de todos os tempos. Só para provocar. Já que é só música clássica que vai, ele não só usa música clássica, mas o que tem, top. Claro, eu não estou querendo julgar aqui, mas dizer que a relação com música é complexa. Até uns anos atrás, era o rap que era a música endemoniada. Hoje em dia, rap agora é light. Não sei se já perceberam. E já teve época que era jazz. Adorno e os teóricos da escola de Frankfurt chegaram a falar que o jazz era uma música da baixaria, era uma vergonha, era uma música pobre. Ora, jazz hoje em dia é a coisa mais cult que tem. Se você encontra um companheiro, uma companheira que vai falar, escuta, vamos continuar nossa conversa, vamos para um bar de jazz. O cara é alto nível, olha, ou a moça é, super culta. Olha que engraçado. Olha o que a humanidade faz. Então deixe que a humanidade julgue se o Bumbum Tantan é para ser jogado no lixo ou não. Nós, professores, não precisamos nos preocupar com isso. Só precisamos nos preocupar que se Bumbum Tantan está tocando na mídia, não entra na sala de referência ou sala de atividades, né, ou sala de aula, no caso do ensino fundamental. Porque o nosso papel é trazer o diferente. Né? Então, isso é bem importante. Então, é isso. Criança tem que ouvir de tudo, mas em doses homeopáticas. Se você colocar uma sinfonia de Mozart do começo ao fim para a criança, a única certeza que você tem é que ela vai detestar Mozart para o resto da vida. Ponha um pouquinho. Minha sugestão, 30 a 45 segundos só. E como é que você vai apertar o stop do teu celular? Não aperta stop. Vai diminuindo o volume aos poucos, até a música sumir, o que a gente chama em fade out, né? É você diminui. E qual que é a vantagem disso? A criança vai pensar, ai, prof, mais um pouquinho. Pronto, plantei a semente. Quando as crianças falam, mais um pouquinho, prof, significa o quê? Quero ouvir de novo. Melhor do que a criança falou, já deu, né, prof? Acho que já ouvi, né? Em educação, e mais particularmente em música, é sempre melhor deixar o gostinho de quero mais do que o gostinho de não aguento mais. Que privilégio, professor Guilherme. Muito, muito obrigada. Né? Foi um prazer, uma alegria, né, poder te ouvir e todas essas contribuições enriquecedoras para nós, para todos os profissionais.
né? E que você possa estar sempre aí conosco e voltar mais vezes. Foi, olha, muito bom mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, né? Um prazer enorme. Eu agradeço muito o convite e é sempre, infelizmente, como eu falei, não estamos presencialmente, mas em breve poderemos. Com certeza. Pati. Professor, também quero agradecer, assim, por mim a gente poderia ficar conversando por horas e horas e horas, e não puxando a sardinha para o meu lado, mas já puxando, né? É tão gostoso falar de música, desse assunto, assim, que é tão envolvente. Ah, e outra coisa que eu lembrei, também, quem puder ouvir, Villa-Lobos tem as cirandas e cirandinhas, que ele fez um trabalho maravilhoso com esse repertório popular nosso, que já está incutido em nossas mentes, né? Mas, professor, agradeço novamente a tua presença. Muito obrigada por essa conversa gostosa. Patrícia, o prazer foi meu e bem lembrado do Villa-Lobos. Ele compilou isso num livrinho chamado Guia Prático, e isso é tocado no mundo todo. Você tem, por exemplo, há uns 3 anos, teve Se Essa Rua Fosse Minha, tocada na harpa e flauta transversal, um arranjo do próprio Villa-Lobos, as pessoas chorando da beleza dessa melodia numa sala de concertos na Alemanha. E assim no mundo todo, no Japão, na Alemanha, na Polônia, na Inglaterra, no mundo todo, Villa-Lobos é tocado. E que música? Essas todas que a gente leu aqui. Então, que maravilha, né, professor? Que encontro maravilhoso, que momento produtivo, né? Com instrumentos, com cantigas, e isso é muito envolvente e isso faz com que a gente sinta ainda mais orgulho do nosso trabalho com as crianças, seja no trabalho remoto ou seja presencial, o quanto a música está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano com as nossas crianças da educação infantil. Então, mais uma vez eu quero agradecer, né? É com muita alegria todas as vezes que nós pensamos em trazer o professor Guilherme, é com muito carinho que é pensado em todos esses momentos. Então, assim, professor, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela parceria, né? E que venham outros e outros e outros encontros para que a gente possa sempre ampliar o nosso conhecimento. E você é uma pessoa querida, super carismática e que a Rede de Araucária está sempre aberta para te receber com muita alegria. Também aproveito para agradecer todas as meninas do Departamento de Educação Infantil, em especial a Ana Letícia e a Patrícia, que estiveram mediando esse momento. Então, um grande abraço a todos e agora eu passo a palavra para a nossa secretária Adriana para fazer as considerações finais. Um grande abraço. Gratidão, professor Guilherme, gratidão, meninas da Educação Infantil, por essa aula, por essa aprendizagem, por esse momento de diálogo aqui, de aprendizado, né? Então, assim, a música, ela é uma forma de comunicação e expressão sempre na vida de todos, né? Todas as crianças são embaladas para dormir com a música, nós adultos ouvimos e gostamos de ouvir música, então, assim, por que na escola esse ambiente não se torna ainda mais prazeroso com a música, né? Então, assim, os direitos de aprendizagem, os campos de experiências, os repertórios aqui trazidos pelo professor Guilherme, essa maneira de instigar e de fazer com que a criança seja estimulada mesmo a aprender por meio da música é essencial para a nossa vida enquanto profissional da educação. Então, eu quero aqui agradecer a sua fala, professor, agradecer ao Departamento de Educação Infantil, ao Departamento de Articulação Pedagógica, que dá toda essa assessoria para nós, com a intérprete de Libra de Sinais, com os meninos da tecnologia que fazem toda a edição. Então, a nossa gratidão. E gratidão a você, professor e professora, que está aí, nossos educadores, que eu já chamo e sempre chamei de professores e que agora com muito mais prazer a gente pode estar chamando vocês assim, porque de fato são professores e professoras, fizeram sua licenciatura e têm esse direito que estamos aí lutando para ser conquistado. Então, para vocês, queridos profissionais e toda a comunidade que nos acompanha nas nossas redes sociais, nossa gratidão e fiquem bem. Cuidem-se e até mais.